Olá, paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje, eu gostaria de falar sobre a importância de estabelecer limites para diminuir o estresse. Ora, diminuir o estresse me parece que é uma preocupação e uma preocupação central na vida de praticamente todas as pessoas altamente sensíveis. Afinal de contas, a vulnerabilidade ao estresse é um dos nossos calcanhares de Aquiles, é um dos nossos pontos fracos, é um dos aspectos difíceis do traço que nós temos que lidar. E eu já falei algumas vezes sobre estresse cognitivo, sobre a emocionalidade intensa e como isso aumenta a nossa vulnerabilidade ao estresse, etc. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre a questão dos limites. Muitos de nós aumentamos o nível de estresse no nosso cotidiano pela dificuldade que nós temos em nos comunicarmos de maneira assertiva. Então, a capacidade de sermos assertivos é uma habilidade central se a gente quiser equilibrar e construir um estilo de vida que seja amigável para a alta sensibilidade. E o que é assertividade? Ser assertivo é ser capaz de dizer não quando estamos diante de demandas que nos fazem mal e sermos capazes de expressar nossas necessidades e de estabelecer quais são os nossos limites. Mas atenção, assertividade é diferente de passividade. A pessoa passiva não se expressa, não impõe limites por medo da reação do outro. Mas assertividade também é diferente de agressividade. A pessoa agressiva se expressa e impõe os seus limites, só que o faz de forma grosseira, violenta, descortês, aumentando assim o nível de tensão dentro de uma relação e criando mais estresse. Então não é disso que se trata. Eu não quero que nós, como pais, caiamos nem na passividade e nem na agressividade. E eu sei que estabelecer limites, começar a estabelecer limites dentro de uma relação é algo profundamente difícil. Isto por quê? Primeiro, porque você estará muito tenso e ansioso por ensaiar um comportamento diferente daquele que sempre foi o seu comportamento. E segundo, porque as pessoas com quem você convive estão foram acostumadas por você a uma determinada atitude da sua parte. E no momento que você tentar mudar e estabelecer limites mais claros, a tendência é que elas reajam. E isto pode, no primeiro momento, criar mais estresse e mais conflito dentro da relação. Porém, o resultado final tende a valer a pena, por várias razões. Entre elas, porque, em primeiro lugar, você se sentirá mais no controle da sua própria vida, ao invés de se sentir como uma pessoa que simplesmente reage àquilo que os outros vêm colocar para você. Com isso, você passará a desfrutar de mais tempo para si mesmo, você passará a ter mais autorrespeito por si mesmo. E, com o tempo, é possível que as outras pessoas também passem a ter mais respeito por você e parem, inclusive, de tentar forçar os seus limites, percebe? Mas, para esses ganhos, em geral, é necessário que você tome a iniciativa. Veja,
Antes de tudo, é importante entender que limites saudáveis são limites físicos, são limites emocionais e são limites mentais que nós estabelecemos para nos protegermos de sermos manipulados ou de sermos violentados pelas outras pessoas. Os limites nos permitem saber quem somos nós e quem são os outros. Eles nos permitem nos diferenciarmos das outras pessoas. E isto é muito, mas muito importante para as pais, porque nós temos a tendência forte a nos confundirmos com os outros. Como nós somos orientados para o outro, para a socialização, nós temos uma tendência a nos confundirmos com nossos companheiros ou companheiras, a nos confundirmos com as nossas famílias e, de repente, nós não sabemos mais se somos nós que gostamos daquilo, se nós gostamos do almoço de família todo domingo, ou se aquilo é o que a nossa família espera de nós. Nós começamos a nos confundir. Então, é bem importante a gente trabalhar nos nossos limites. E, por isso mesmo, para evitar a confusão, o primeiro passo para que a gente comece a estabelecer claramente os nossos limites, o primeiro passo é saber onde estão os nossos limites. Veja, limites pessoais são isso, são pessoais. Significa até onde você pode ir se sentindo confortável. O seu limite é diferente do meu, que é diferente do de outra pessoa igualmente altamente sensível. Então, é importante que você detecte onde está o seu limite. E isto é muito fácil. Por quê? Porque intuitivamente você sente quando alguém ultrapassou o seu limite ou quando você ultrapassou o seu limite para agradar alguém. Você tem aquela sensação de ter sido invadido ou invadida, de ter sido desrespeitado, ou você tem aquela sensação de estar se forçando a fazer algo que você internamente sabe que não quer, que não lhe faz bem, que não precisa, etc, etc, etc e tal. Então, o primeiro passo é você saber onde está o seu limite, até onde você vai se sentindo confortável. A partir daí, tem o segundo passo, que é tenha a coragem de amar e respeitar a si mesmo ou a si mesma, mesmo quando você decepcionar as outras pessoas. E isto é difícil e importante. Veja só, ninguém consegue agradar a todas as pessoas. E, pior ainda, ninguém consegue agradar a todas as pessoas e ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo. Portanto, se você quer viver uma vida com menos estresse, se você quer viver uma vida sentindo que está sendo verdadeiro ou verdadeira consigo mesmo, se você quer livrar-se do que a gente chama de síndrome do impostor, é importante que você assuma o risco de ser você mesmo ou você mesma, mesmo quando você decepciona outra pessoa. Veja, eu não estou dizendo para você, como se diz por aí, ligar o foda-se e não dar bola para a opinião alheia. Para começar, porque não existe esta pessoa vivendo em sociedade que não seja um doente, um sociopata, um psicopata, que não dê importância à opinião das outras pessoas, tá? Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando para você evitar exatamente o ponto oposto, que é se tornar refém da opinião das outras pessoas. Você vai procurar ser autêntico e construir uma vida que faça sentido para você, mesmo que isso possa decepcionar algumas pessoas. Esta sim é condição essencial de liberdade, de autenticidade e, inclusive, de diminuição do seu nível de estresse. A terceira coisa tem muito a ver com isso, que é
Lembrar-se que você não é responsável pela reação das outras pessoas aos seus limites e às suas escolhas de vida. Não importa quem seja a outra pessoa, sua mãe, seu pai, seu filho, seu primo, sua esposa, seu marido, você não está fazendo algo para magoá-los ou para decepcioná-los ou para feri-los. Você está fazendo ou deixando de fazer algo que é para o seu bem, de acordo com a sua visão. Então, o máximo que você pode fazer é tentar explicar as suas razões, mas você não é responsável pela forma como elas se sentem a partir das suas escolhas. Porque, caso contrário, você cai de novo na armadilha de se tornar refém das emoções dos outros, ok? O quarto passo, veja que não é como eu disse, é uma tarefa e é uma tarefa que eu reconheço, que eu vivo todos os dias como uma tarefa difícil. O quarto passo é perca o medo de expressar as suas necessidades. Tá? Muitos de nós, mas muitos de nós sofremos deste medo. E com isso, vamos engolindo nossas necessidades, esperando que as outras pessoas magicamente percebam o que nós precisamos e com isso vamos ficando ressentidos, vamos achando que estamos sendo usados, abusados, etc e tal. Então, fale calmamente, explique para a outra pessoa quão importante a pessoa é para você. Explique como você valoriza a relação, mas explique também, diga também aquilo que você precisa para se sentir plena para diminuir, ou pleno para diminuir o seu nível de estresse, para se sentir mais feliz, mais realizado, etc e tal. E, nesta linha, minha última sugestão é aprenda a se comunicar. Não precisa ser paz para ter dificuldade de se comunicar. Lembra quando eu falei de assertividade? Falei de passividade, falei de agressividade. Nada disto constitui uma comunicação saudável, tá? Para se comunicar de uma maneira mais saudável, mais efetiva, mais respeitosa e simultaneamente assertiva, tente pelo menos 3 coisas. Primeiro, não pressuponha, pergunte. A outra pessoa está zangada, você acha que a outra pessoa está zangada com você? Pergunte. Há algum problema? Você está chateado ou chateada com alguma coisa que eu fiz? Pergunte. Não fique tentando adivinhar. Não pressuponha. Depois, fale e fale com clareza quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, o que você precisa, tá? Essa é outra dificuldade nossa. Muitas vezes, por essa dificuldade de nos expressarmos, nós tendemos a dar voltas e voltas, ou deixar a frase no meio, ou falar em termos hipotéticos. Eu queria, seria tão bom, eu gostaria. Fale claramente, a outra pessoa não tem também a obrigação de adivinhar o que vai na sua cabeça. Expresse-se com o máximo de clareza que você puder. Respeite também as necessidades e os desejos da outra pessoa. Como eu gosto de lembrar, o outro é uma outra pessoa que tem sua própria vida, sua própria avaliação do mundo, suas próprias necessidades, seus próprios desejos. O outro, seja ele quem for, não é um objeto que Deus pôs no mundo para lhe fazer feliz. Então, é importante que, ao mesmo respeito que você está pedindo, você também saiba dar para o outro. E, por fim, dentro de um conflito, convide o outro a, junto com você, pensar em uma solução ganha-ganha. Veja, também há aqui no YouTube muitos vídeos falando sobre ganha-ganha. Ganha-ganha não é uma solução mediana em que as duas partes se sentem insatisfeitas. Esta perde-perde. Ganha-ganha é uma solução nova, criativa, que a gente se esforça para encontrar e que,
para as duas partes envolvidas é tida como boa ou suficientemente boa, tá? Aqui no YouTube há vários vídeos sobre comunicação, principalmente sobre a comunicação não violenta, que eu considero uma ferramenta extrema, mas extremamente importante para as pazes. Por quê? Porque ela nos ajuda a expressar e a estabelecer os nossos limites, sem cair na armadilha da passividade, sem cair na armadilha da agressividade e da nossa maneira paz de ser agressivo. Ai, Rosalira, eu nunca sou agressiva. E agressão passiva? E aquelas coisas que você faz só para o outro se sentir culpado porque não concordou com você? Então, aprender a expressar com clareza necessidades, desejos, etc., nos ajuda a não cair nesse tipo de armadilha. A doutora Leni Aron diz no livro dela, no primeiro livro dela, que aprender o que ela chama de comunicação assertiva salvou o casamento dela mais de uma vez. E ela também insiste que, devido ao nosso medo do conflito, devido à nossa dificuldade de estabelecer limites, devido à nossa facilidade de nos entregarmos para o outro como um presente, embrulhados em papel de presente para agradá-lo, é extremamente importante que a gente aprenda maneiras de comunicarmos-nos e, com isso, de estabelecer, de esclarecer os nossos limites. Lembrando que limites podem mudar. Tá? Algo que lhe faz mal hoje, amanhã você pode aprender a lidar de boa e, com isso, o seu limite se amplia. Eu não estou falando de traçar uma linha e dizer, comigo só se for assim. Eu estou falando de saber quem é você, saber o que você precisa, respeitar-se e, a partir deste lugar de autorrespeito, que você se respeita, se aceita e se ama, mesmo quando não está de acordo com tudo que o outro espera, a partir deste lugar, negociar os limites com as pessoas que estão na sua vida. Ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Eu reconheço que esse é um trabalho para a vida inteira. Eu, obviamente, também tento, às vezes acerto, hoje eu diria até que eu acerto mais, mas também, às vezes, percebo que fui além do meu limite, para não dizer não, para agradar alguém, ou porque na hora eu fiquei muito hiperexcitada e não soube, meu Deus, como é que eu vou decidir, como é que eu vou sair dessa? Tá? Eu reconheço tudo isso. Por isso que acho importante que a gente comece esse trabalho. Tá? E, como sempre, este foi o Papos e Dicas. Eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil e, também como sempre, eu peço que, se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações para saber quando houver um vídeo novo, mas principalmente, se você conhece alguém que é altamente sensível, que você crê que seja altamente sensível e que tem uma grande dificuldade para estabelecer limites e que depois se sente hipersaturado, sobrecarregado com muitos compromissos que assumiu, com demandas dos outros, que não consegue nem cuidar da própria vida de tanto, que disse sim e não percebeu quando seus limites foram ultrapassados, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!